Graça e paz, juniores, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós estamos no encerramento da campanha Transformando Destinos e eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Antes de compartilharmos a palavra, nós vamos orar, tá bom? Espírito Santo de Deus, obrigada por mais um dia, uma oportunidade, Senhor, de levar a Tua palavra, Senhor, até aos juniores. Senhor, que o Senhor possa continuar falando e ministrando, Senhor, ao coração deles, aquilo, Senhor, que vem diretamente do Teu trono. Que o Senhor me use como um canal, Senhor, de bênçãos, meu Pai, para que a vida dessas crianças sejam edificadas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela se encontra em 1 Samuel 22. Na realidade, em 1 Samuel 22, lá está dizendo que Davi, ele se encontrava em refúgio, escondido numa caverna chamada Caverna de Adulão. E no versículo 2 desse capítulo, fala que, na verdade, no primeiro versículo fala que os pais, os irmãos de Davi foram se encontrar com ele naquele lugar. Mas também foi se encontrar com Davi naquele lugar homens frustrados, homens endividados, homens cheios de dificuldades. E eram por volta de 400 homens, a palavra de Deus nos relata. E a Bíblia nos diz que esses homens, eles foram até Davi. Davi, nesse período, estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. E então ele vai se esconder, né? E ali esses homens também vão e se ajuntam para estar com ele. Nós estamos, trabalhando esse tema de transformando destinos, e nós temos aprendido nesses dias que Deus ele transforma os nossos destinos. Ele transforma a nossa vida para que possamos viver o propósito dele. Davi estava tendo seu destino transformado. Ele já tinha sido ungido para ser o próximo rei de Israel. E ele também estava ali passando por um período onde o Senhor estava treinando vários aspectos na vida de Davi. Mas junto com Davi, Deus estava também transformando a vida de homens que a sociedade, aonde não tinha lugar para eles na sociedade, onde eles não eram bem vistos, onde eles não eram as pessoas mais de boa fama daquela época, né? Muito pelo contrário, a sociedade olhava e dizia, aí vai um endividado, aí vai um frustrado. Só que Deus também estava agindo e transformando o destino daqueles homens, juntamente com o destino de Davi. E esta noite eu quero falar a vocês algo muito importante. A palavra do Senhor diz, depois lá em 2 Samuel, no capítulo 23, ele vai falar do versículo 8 até o versículo 23, ele começa a dizer sobre os valentes de Davi, os guerreiros, homens que fizeram coisas extraordinárias. E esses homens, alguns desses homens que estão aqui, né? Até vou ler para vocês para vocês terem ideia sobre o que eles fizeram. 2 Samuel 23, 8 diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa batalha e os matou. Também vai falar no versículo 11, que também temos lá o exemplo de Samar, que é o filho de Agé, de Arar, que os filisteus se reuniram, numa cidade chamada Lei,
onde havia uma plantação de lentilha. E o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu ela. E derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória naquele dia. E nesse capítulo, se você for ler, você vai ver os grandes feitos desses valentes. E quem eram esses valentes? Eram parte daqueles homens que chegaram na caverna de Adulão e que chegaram ali frustrados, chegaram ali desanimados, deprimidos, endividados. Então, eles se tornaram valentes, faziam parte da elite do exército do rei Davi. E assim como eles, o destino deles foram transformados, assim também Deus está transformando o meu e o seu destino. Assim também nós temos um rei e estamos sendo preparados para o exército deste rei. Nós estamos sendo preparados para viver o propósito e o destino que Deus tem para nós. E nós servimos o rei, que é o rei dos reis, Jesus Cristo. E nós fazemos parte de um corpo. A Bíblia fala que nós somos parte do corpo de Cristo. E esse corpo também, a Bíblia relata que nós somos parte do exército de Deus. Então, juniores, não importa como a sociedade nos vê, não importa aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, o que importa é que Deus está transformando o nosso destino, está mudando a nossa história, para que possamos viver o propósito dele. Amém? Nós vamos orar para encerrar. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, que possamos viver, Senhor, o teu propósito nesta terra. Que possamos, meu Pai, fazer parte desse grande exército do qual o Senhor está levantando, Senhor, nesta geração. No qual o Senhor está levantando, Senhor, sobre as nações. Meu Pai, para anunciar os grandes feitos do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, servir o Rei Jesus com ousadia, com intrepidez, que nós possamos servir o Rei de maneira digna e que possamos, meu Pai, oferecer a Ti o nosso melhor todos os dias. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida dos juniores. Obrigada, Senhor, pela vida, meu Pai, por essas crianças, ó Deus, que têm crescido no Teu caminho e que eles possam, meu Pai, viver, ó Deus, o destino que o Senhor preparou para eles, meu Pai, nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Fique abençoado.